Oi, gente. Eu me chamo William Axel, sou uma pessoa negra. Estou vestindo uma blusa rosa. Estou no meu fundo tem uma cortina meio branco, meio bege. Eu uso um óculos com armação preta. E a gente vai começar aqui a nossa live, né? Aqui é o nosso vídeo do nosso projeto. E a gente vai receber aqui o Graco, que é um dos autores que está junto desse projeto. A gente vai falar com o Graco Alves. Olá, eu me chamo Graco Alves, eu sou um homem branco, careca, uso óculos de grau, sou um homem gay, estou de camisa bege, quase marrom, estou de fone de ouvido preto, também no fundo tem uma cortina cinza e estou agora colocando meu colar, pois sou um homem autista PCD. E quero agradecer ao William por esse momento e desejar as boas-vindas a todos, todas e todes. É isso, né? A gente está junto aqui nesse projeto desse livro, né? Que é um e-book que está sendo distribuído gratuitamente, que se chama A Resistência dos Vagalumes, um registro dos bastidores, a cena LGBTQIA do Ceará. E aí é importante a gente falar que a gente vai fazer esse recorte, ele tem um olhar, a gente não consegue falar sobre todos os artistas LGBTQI do nosso estado, então a gente precisou fazer um recorte, né? A gente fez uma pesquisa, a gente precisou conversar com muitos artistas, para a gente delimitar um ponto de vista. E aí, eu e o Graco, a gente teve várias reuniões para poder pensar o desenho, né, desse projeto. A gente tem aqui a capa, a gente está exibindo para vocês a capa, onde a gente tem um vagalume, onde a gente tem a bandeira, né, sendo arrastada, digamos assim, por ele, e o título embaixo. E em cima tem o nome dos autores, que é Graco Alves, Lucas Alexandre e William Axel. E a gente pode aqui, Graco, né? Se você tiver alguma sugestão, assim, alguma fala específica, a gente pode ir dando uma folheada e ir conversando, né? Sobre um pouco como foi o processo, os artistas que estão envolvidos, um pouco do conteúdo do livro. Se você me permitir, Axel, eu acho que a gente pode até fazer uma descrição mais detalhada da capa, né? A capa do livro Claro. tem uma referência dos vagalumes. O vagalume ele é um inseto que ele vive na escuridão, mas a gente percebe a presença dele através da sua bioluminescência, né? Que é uma luz própria que ele irradia através do abdômen. E no nosso caso, a luz que ele está iluminando são as cores da bandeira LGBTQIA+, né? E no caso da capa do livro, é o destaque da frente, o vagalume, a bandeira saindo como um facho de luz e as letras embaixo com o título do livro, o nome dos autores em ordem alfabética, a editora e o nome do edital e, principalmente, né, o que o edital foi contemplado pela Secretaria de Cultura, pelo edital que foi contemplado. E, na sequência, vem as demais informações que são a estrutura do livro, né? Que a ideia de ser um livro também inclusivo, não é à toa que ele é um e-book, que é para poder ser lido mais facilmente em outros aparelhos, né? Então, assim, tem umas páginas que alguns aparelhos podem descrever e fazer a leitura, e outros não, como no caso a descrição da imagem da capa, que é uma imagem artística, né? E Isso. assim, o que a gente pensou é de poder fazer um registro o mais representativo possível, o mais plural possível, né, Axel? Onde a Sim. gente também tivesse afinidade com as pessoas que estão participando dessa edição, né? Pessoas que a gente tivesse um contato próximo ou um contato mínimo, mas que também tivesse já uma construção de diálogo, de afinidade, de estética, de a gente também já conhecer o trabalho, da gente ter algum envolvimento e pudesse criar alguma relação para poder trazer para essa obra, porque é deles também que a gente vai ter a referência da sua localidade, da sua história e como se cada um que participou do livro fosse uma referência que se desloca para outras localidades e outras pessoas também, né? Outros integrantes, Isso. né?
Ah, E aí, você falou do ponto de vista da acessibilidade, né? A gente também tem um índice, sumário, é bem interativo, né? Onde você consegue clicar, né, no autor ou no ponto específico do livro e ele te leva até lá para poder ter uma facilidade também, né? Da as questão de páginas procura. avançam, né? Isso, Acho você ótimo, acho ótimo. clica no sumário e ele vai até a página onde você clicou. Aqui a gente está exibindo um pouco dos autores, tem a nossa história, a gente colocou umas fotos também bem coloridas. E aí a nossa produção tá passando aqui primeiro artista, né? Que tem a Eriaquine, que é uma diretora de Fortaleza. E a gente teve essa afinidade com os participantes e a gente teve essa intenção de poder descentralizar, né? A gente não tem artistas apenas do eixo Fortaleza e região metropolitana. A gente foi para o Sertão Central, a gente foi para o outro extremo do estado. Então a gente procurou mesmo dar margem para que mais artistas de mais distante do centro pudessem participar, né? A gente tem aqui a É, Stephanie, que ela é gestora cultural. é como a própria Secult diz, né? A Secult divide, na verdade, o governo do estado divide o estado em macro-regiões, e essas macro-regiões incluem determinados municípios, e nessas macro-regiões a gente consegue encontrar esses artistas localizados e Sim, pensamos esses artistas de modo representativo. É claro que esses artistas representam de forma simbólica grandemente sua região, mas em termo numérico é muito maior, né? A gente sabe que nem caberia, inclusive, numa edição como essa. Mas sim, em termos de sim. representatividade e de peso, de importância, de história e de forma de disseminação da arte, cada artista tem sua relevância em cada região, né? A gente até passou agora há pouco aí, por exemplo, o Evani, que é de outra região que corresponde à região serrana, né? Baturité, que é a parte da serra, pé de serra, Baturité, Guaramiranga, Pacuti, Aracoiaba, que é aquela região toda ali. O Evani é um grande articulador cultural, né? Que tem sua origem na cultura popular tradicional das quadrilhas, na região, no trabalho de reisada. Inclusive, a mãe dele é uma dramista desde a infância, então ele já nasceu nesse meio cultural e daí continua a sua história. Então ele faz teatro, faz Paixão de Cristo, é um articulado, já foi inclusive secretário do município, secretário de Cultura do município de Baturité em gestões anteriores. E hoje, por exemplo, no mês de junho, que é o mês do orgulho, né, que é o mês em que nós estamos, ele Sim. está assoberbadíssimo com os festejos juninos, que é uma raiz muito forte das manifestações culturais que ele faz, né, é o festejo junino. Que diga-se de passagem que os artistas do interior, eles têm uma característica muito intensa, que é de fazer parte de várias linguagens e de ter Sim. um calendário específico de atividades onde eles estão inseridos. Eles fazem festejo junino, eles estão na Paixão de Cristo, eles estão no Natal, no Alto de Natal, eles fazem outros eventos particulares. O Evani é um grande exemplo disso, ao ponto de hoje ser considerado uma referência como formador, inclusive, né, de gestores e de artistas lá em Baturité. E é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, um artista de muito conhecimento e de muita articulação. Ele tem um grupo de teatro que já existe há muito tempo, que começou na escola, né? Então, assim, é uma pessoa que tem uma história lá em Baturité e que não precisou migrar para a capital para construir uma história tão grande assim, né? Como a gente acha que acaba tendo que ser. É, Como, por exemplo, a gente tem a Eri, que tem uma história grandiosa em Fortaleza e já fora de Fortaleza, né? Então, são dois nomes de pesos importantes em regiões separadas, como a Secult faz, né? Macro regiões, né? E isso. você dizer, E desculpa. não, e aí ia pontuar isso, né? Que a gente foi em pontos do estado e pegar aquelas pessoas que articulam ali, né, dentro do seu território, né? A gente foi, né, dentro desse foco, né? A gente não foi para um foco mais, digamos, digital, né? De artistas que estão ali dentro da mídia digital.
Então a gente foi mesmo nos territórios para tentar pegar aqueles artistas que estão articulando, né, fazendo seu trabalho. E teve esse ponto que tu tocou muito legal, né? Que a gente não tá dentro de uma linguagem só. A gente não tá só dentro do teatro, a gente não tá só dentro do circo, a gente não tá só dentro do cinema. A gente tem artistas das tradições populares, a gente tem artista da música, a gente tem a Stephanie, né, que dialoga ali entre teatro, música, gestão cultural. Ela também já foi secretária de cultura de Pires Ferreira. Então a gente tem pontos ali, a gente tem Delfonso em Itapipoca, que também é um grande articulador. Então a gente foi trazendo pessoas é, que tem um trabalho bacana, né? A gente sabe que não daria conta de colocar 100, 200, 300 artistas, então a gente foi ali delimitando um recorte. E é legal que todos eles, de uma certa forma, também têm trabalhos dentro da mesma lei que o livro foi está sendo publicado, né? Que é a Lei Paulo Gustavo. E aí eles também têm seus Uhum. trabalhos dentro da lei. E é esse diálogo, né, essa ponte, essa transversalidade que a gente está propondo, ela é muito interessante de se colocar. Isso. E é interessante que se a gente for mais à frente, além da gente ter buscado não só linguagens, a gente também foi atrás de outros setores. A gente tem o Gilberlan, que ele, por formação, é artista, né? É formado em artes cênicas, fez o curso Princípios Básicos de Teatro, que é um curso muito É tradicional que bailarino, né? tem. Exatamente, é bailarino pelo curso técnico em dança, mas é um grande produtor cultural e já trabalhou e trabalha em diversos setores de linguagens, trabalha com festivais de dança, com festivais de música, com produção de audiovisual e também tem produção artística, né? Ele tem trabalhos de dança que já foram também contemplados em editais, mas atualmente ele trabalha como produtor cultural e gestor cultural. Então a gente tem passado pelos setores artísticos, gestores, produtores. Então esse livro está fazendo um pequeno mapeamento, mas um mapeamento em setores diversos dentro da É um olhar cultura, muito né? singelo do que a gente conseguiu, né? Abraçar mesmo, né? Porque a gente tem um estado muito rico, a gente tem um estado muito potente. E falando em diversidade também, é um estado muito plural. A gente tentou também trazer esse olhar. O livro nasce, né, desse desejo de fazer esse olhar em ter população gay. A gente tem artistas que são gays, a gente tem artista lésbica, a gente tem artista trans. Então, aborda também essa questão da diversidade, né? Isso. O que me deixa mais feliz é que nesse mês do orgulho a gente pode dizer tranquilamente que todos os participantes da edição são pessoas que vivem Sim. plenamente a sua identidade, a sua sexualidade, o seu amor, vivem tranquilamente todas as suas questões de gênero e estão exatamente onde estão por serem quem são, por Sim. estarem num posicionamento social, político e cultural, por serem quem são, né? E terem conseguido construir sua história com um discurso político de viver plenamente a sua vida, né? E É, conseguirem conquistar espaço através de sua imagem, sendo quem são e conseguirem estar se estabilizando através disso. A gente tem, por exemplo, o Fowler, né, que é um coreógrafo e é uma figura de uma presença inegável no setor da dança e é uma figura queer, é um artista queer, né? Ele transita em diversas questões do mundo queer, é um homem que hoje, há muitos anos, já é casado com a bailarina Vilemara Barros, mas ele transita no mundo queer tranquilamente, sempre foi extremamente resolvido em relação a isso, nunca foi empecilho para ele. E é uma figura que a gente sente muito orgulho por isso, e ele sempre serviu, por exemplo, para mim, por exemplo, de referência, de tranquilidade de ser quem é, e sem problema nenhum com isso, e ter todas as suas questões muito bem resolvidas. E o livro está aí para isso, para mostrar as suas conquistas, apesar de, né? Apesar é, de qualquer outra condição. um ponto importante é pensar que é um livro sobre nós, pensados por nós, escrito por nós, contado por nós. É nossa história sendo escrita por nós mesmos, né? Todos os artistas envolvidos. A gente fez a produção.
das suas histórias e mandou, né, para eles. A gente fez o envio. Eles puderam ler, ter esse momento de, nossa, acho que esse ponto tá legal, acho que esse ponto não tá. Então eles também foram participantes dentro desse processo, né? E o livro, além desse caráter biográfico, ele tem outras ramificações. Tem um ponto dele também onde a gente coloca questões estatísticas, né? A gente pegou dentro do site da Segurança Pública do Estado, que vem sempre sendo atualizado, isso é um ponto legal de destacar, né? Lá tem todo o gráfico Uhum. sobre os índices de homofobia que vem acontecendo. Inclusive, ele fala qual dia teve um pico maior, qual horário, qual foi o público, e claro, né? Sempre dentro dos registros, dos boletins que foram registrados, porque a gente sabe que a subnotificação acontece também. Então, ele também tem esse caráter jornalístico, né, Documental. da gente pontuar, denunciar, que a homofobia precisa ser denunciada formalmente, né, para a gente ter registro enquanto estudo, né, enquanto segurança também, para que possa ser pensado políticas públicas para a gente. E para mim tem uma grande cereja do bolo, assim, que é sensacional. Inclusive, algumas pessoas, quando viram o livro, Graco, teve uma pessoa que me falou assim: Nossa, eu nunca vi a Condessa sem ser Condessa. Aí eu disse, ah, legal Uhum. esse ponto, né? E que pra mim é assim, a grande coroação, né? Final, que a gente colocou aqui no final, uma memória extraordinária. Sim, a Condessa, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Esse trecho do livro fala sobre o Marcos Fábio, que é o artista por trás da Condessa Mireille Blanche, que é o nome artístico desse transformista maravilhoso, que é o que a gente chamaria a velha guarda, né? A Sim, Condessa, ela vem com seu trabalho artístico de uma geração onde nós ainda éramos criança, eu, você, né? E ele vem de uma época em que se sair do armário era uma questão de se manter vivo, na verdade, né? E com mais riscos, com questões familiares. E a Condessa, ela tem uma história de ter passado por várias boates, de ter construído um personagem onde essa figura, essa persona, essa figura feminina chamada Condessa Mireille Blanche fez shows em Fortaleza, em municípios do Ceará, em outros estados e conquistou um espaço como apresentadora na Boate Divine, que não existe mais a boate, né? E aí pessoalmente, o Marcos Fábio era uma pessoa extremamente doce, divertidíssimo, muito sincero, não tinha problema nenhum em dizer a verdade, vivia sua sexualidade, sua identidade plenamente, certo? Nos deixou ano passado e foi uma grande perda porque é um grande artista. E o livro faz essa homenagem à pessoa e à Condessa, como um registro do nosso universo, né? sim. Como arte transformista, que é uma arte antiga, uma arte que já existe desde o Shakespeare para os europeus, desde os orientais lá no Japão, quanto os homens faziam as mulheres, e desde o Egito, quando os homens se maquiavam igual às mulheres. Então, assim, a Condessa é uma forma completa de manifestação artística, tá? E é uma homenagem que nós fizemos a ela nesse livro, nessa edição, onde a gente conta uma história dela, do Marcos Fábio, e que se fundem as histórias, tá? E tem algumas fotos, alguns registros, umas montagens muito bonitas que o Lucas também é responsável por essa parte de arte aí. E dizer que existe, inclusive, no YouTube, muitos registros de vídeo da Condessa Mireille Blanche. Quando vocês lerem o livro e procurarem algumas referências na internet sobre a Condessa, vocês vão ver que tem muitos vídeos dela fazendo show. E o quanto ela era performativa, né? Ela era muito comparada Sim. fisicamente com a Montserrat Caballé, que era aquela cantora de ópera, e ela fazia divinamente bem a performance das músicas da Montserrat Caballé. Então, ela tinha é, essa verve de imitação, de fazer o cover, de
transformista, que antes era muito marginalizada, mas ela, por exemplo, já chegou a se apresentar nos grandes palcos do estado do Ceará, e isso é muito importante porque é um artista que cresceu e surgiu na noite, nos guetos, ter conquistado Sim, também os principais palcos do estado do Ceará, faz com que tire esse artista do anonimato, tire esse artista da escuridão, da noite, dos guetos, e reencontre o valor desse artista no local que ele pode estar, né? Então, valorize muito ele. Eu acho que a gente também tinha que fazer um acréscimo aqui, Axel, da participação do Tomás de sim, Aquino, né? Como colaborador no sim. livro. Sim, ele foi um colaborador também que teve com a gente, né? Ó, o Lucas tá aqui projetando pra gente algumas Pronto, tá imagens aí uma das performances da Condessa, da exatamente. Condessa. O que era interessante é que a Condessa tinha público. O que é ter Sim, público é que aonde ela dissesse que ia fazer o show, ela tinha um público. Então as pessoas iam para ver a Condessa fazendo o show. Então isso para o universo LGBT é uma marca de qualidade, mesmo sim, para alguns achando que o transformismo é uma arte menor, quando na verdade é uma linha de trabalho do teatro, né? A sim. caracterização, a interpretação, a dublagem em forma de texto, a encenação em forma de dramaturgia. Então, a Condessa tinha um público cativo, ela tinha um público específico. Não é à toa que existiam concursos de Miss Gay, Miss Transformista, é, é, Miss Ceará Gay, por exemplo. Ela tem um outro concurso que ela era apresentadora fixa há anos por Sim. conta da persona, né? Que ela era muito querida. Então, assim, é uma homenagem que a gente faz questão de salientar, né? É celebrar E os sobre o Tom artistas que Maia, vieram antes de nós também, né? Tem esse caráter também. exatamente. Tem esse caráter de. Pavimentaram a estrada para a gente, enquanto eles andaram, a gente hoje está podendo correr, né? Se hoje a gente Aí tem eu queria que leis de você falasse do Tom incentivo, se a Maia. gente tem espaços, né? São esses artistas que também tiveram sua contribuição para a gente estar hoje fazendo o nosso trabalho. E o Tomás, assim como a Isso. gente, também é um artista do corpo, das artes cênicas, um artista que também está dentro da academia produzindo, né? Registrando material para que pessoas possam estudar e possam se aprofundar em questões relacionadas à arte também. Teve contribuições valiosas dentro do nosso trabalho aqui, ajudou a gente também na curadoria dos artistas. A gente fez uma ação do livro também no IFCE em um outro momento, e aí a gente teve a presença dele, né? Ele pôde estar lá com a gente. E a gente está aqui chegando no nosso finalzinho, né? Já do nosso momento de live. E eu queria muito agradecer a vocês. Queria pontuar, né, que o nosso projeto ele foi contemplado na Lei 195 da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria Estadual de Cultura, né, no edital LGBT. E agradecer imensamente. Graco quer pontuar, mas. Dizer que as pessoas baixem, tenham acesso ao livro. A plataforma é Sim, super fácil de mexer, de acessar, tá? O livro você tem essa sensação mesmo de leitura. Ele está de fácil acesso, o link vai estar sempre à disposição para que todos possam acessar. É gratuito. O edital foi exatamente, exatamente para gratuito. distribuição A gente está gratuita. disponibilizando em várias listas de transmissão do WhatsApp, a gente está publicando em matérias, a gente está disponibilizando o máximo possível para que as pessoas possam acessar. E a gente também teve nosso material em braille, né? Disponibilizado em algumas instituições públicas, como a gente tinha previsto no edital. E a gente agradece imensamente a vocês que estão aqui. A gente agradece a Secretaria pelo apoio e a confiança da gente estar desenvolvendo esse trabalho. Perfeito. E até a Eu que próxima. agradeço. Até a Até a próxima. próxima.